Gente, bem-vindos a mais um episódio do Juntos por Moema, do podcast Juntos por Moema. Eu sou o Mário, eu tô aqui com a Rose, da Associação Juntos por Moema. Antes da gente começar o nosso programa, eu quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. O Juntos por Moema é patrocinado pela Máquina em Vendas, uma iniciativa do Grupo Moving em parceria com a Carina Pólido, a vendedora mais cara de pau do Brasil. O Máquina em Vendas é um serviço inovador composto por soluções que vão transformar o seu negócio numa verdadeira máquina em vendas. Se você é um varejista, um empreendedor, prestador de serviços, ou se você tem um e-commerce, Máquina de Vendas é a solução ideal para você vender mais. Alugando a sua máquina, você ainda participa do Clube de Negócios, onde você vai ter uma comunidade para networkings, vantagens exclusivas e muito conteúdo, tudo voltado para vendas. Você pode achar a Minha Máquina em Vendas na internet, minhamaquinaemvendas.com.br, e nas redes sociais, o mesmo nome, Minha Máquina em Vendas, ok? A gente também é patrocinado pela Coffee Life, Café para a Vida. Coffee Life é um café muito especial com 3 linhas super exclusivas. A linha funcional, que tem o Energy, que dá aquele boost no seu café da manhã para você começar a enfrentar o dia. O café Health, que ele tem ativos antioxidantes e anti-inflamatórios, é um café bem bacana, e eles vêm em pó e cápsulas Nespresso. Também tem a linha aromatizada, com 5 aromas bem bacanas. Tem banana, coco, goiaba, milho verde e macadâmia. Esses sabores da linha aromatizada também vêm disponíveis em pó e cápsulas Nespresso. A linha Premium é um café mais vigoroso, mais encorpado, tá? Ele vem em grãos, que se você tiver aquela maquininha que moe em grãos. Ele também vem em pó e cápsulas de Nespresso. Todos eles são cafés com nota acima de 80. São bem especiais esses cafés, tá, gente? Eles são grãos 100% arábica com 50% menos cafeína, tá? E eles são tratados... Meu preferido é de coco. Ah, é? É. Eu vou falar do meu. Incrível. Será que eu falo o meu preferido? O meu preferido é macadâmia, gente. Macadâmia é fantástico. É o meu preferido. Surpreenda com a Coffee Life, Café pra Vida. O site é coffeelife.com.br. Lá você tem a loja, tem o e-commerce do café. Sempre tem promoção, vale a pena ficar entrando lá e dar uma olhada. E você segue também nas redes sociais, @CoffeeLifeBrasil. E nós somos também patrocinados pela Creative Studios, que é essa casa aqui onde nós estamos gravando esse podcast, Juntos por Moema, tá? A gente tem aqui, nós somos uma produtora de vídeo com soluções audiovisuais das mais diversas, tá? A gente, além de alugar os estúdios de gravação aqui com todos esses equipamentos, microfones, a parte de som, a parte de luz, a parte de câmeras e os nossos cenários, você também pode vir aqui produzir sua videoaula, você pode produzir o seu conteúdo de anúncios, você pode produzir vídeos empresariais para sua companhia. A gente faz um monte de coisa. Funciona, pra gente resumir, é assim, você traz a sua ideia e a gente faz acontecer, tá bom? Visite no nosso site grupomovem.com.br/estúdios, tá? Sem o E, estúdios. Ou nas mídias sociais, você encontra a gente em @Creative Studios Oficial. Ok? E aí, Rose? Fiquei sabendo que a gente tem uns convidados bem especiais hoje aqui, com um serviço muito bacana para oferecer. Sim, aqui cada episódio a gente traz um empresário do bairro. E hoje eu vou trazer o meu primeiro cliente, que é especial não só por ser meu primeiro cliente, são pessoas especiais que eu gosto muito e que tem um serviço incrível, que se chama Neon Cuidadores. Alex, Cris, sejam bem-vindos. Você viu, nem chamo pelo nome, é Cris. Ai, muito obrigada por terem aceitado, por estarem conosco aqui. E o tema de hoje, conta, Cris. Doente ou doença? Qual é a diferença nesse processo? E como contratar, o momento de contratar um cuidador. Então, fica aqui no nosso canal que a gente vai trazer assuntos muito interessantes. Fique conosco. Alex, para começar, vou falar com o Alex, porque assim, o Alex é mais próximo aqui. Desde quando você tá no Juntos por Moema? Olha, eu como primeiro integrante, né? Meu primeiro cliente. O primeiro cliente, nós estamos desde 2020, tá? E é uma parceria muito legal que nós temos, porque nós participamos de reuniões com os grupos de empreendedores, né?
existe uma divulgação muito boa no mercado com relação a isso, tá? Nós conseguimos fazer também várias prospecções, né? Com isso também nós atingimos um público muito grande aqui de Moema e, além disso, a divulgação que a Rose faz é muito importante porque isso faz com que os clientes também sejam atraídos e nós possamos entrar em contato, né? Que é um trabalho que a gente faz muito centrado no atendimento preferenciado para o cliente, tá? Como é um mercado muito atípico, né? Que não é como vender um eletrodoméstico ou como um serviço que você às vezes tem necessidade todos os dias e é mais específico, é uma venda um pouco mais complicada nesse sentido, né? E Sim. atingir o cliente que precisa desse serviço também é um pouco diferenciado a atuação. Por quê? Não é todo mundo que está doente todos os dias, então a gente precisaria pegar um pouquinho melhor esse mercado. Sim. E qual é o momento, Cris, que é crucial, assim, que as famílias não, na verdade, uma pergunta antes. Cuidadores são só para idosos? Não, o cuidar é para todas as idades, para todo tipo de doença, para todo tipo de instabilidade que qualquer ser humano tenha. Muitas vezes a gente tem casos de depressão, que a Hum. pessoa se sente muito sozinha, Não que pode ficar ela em casa precisa de sozinha. ter uma companhia. Há alguns casos de alguns acidentes de automóvel, que deixa a pessoa incapacitada, que a família não tem condição de estar cuidando porque tem que trabalhar. O que a gente vê mais no mercado, que a gente mais atende, são os casos demenciais mesmo, são pessoas que através do envelhecimento tem o processo de demência e que aí a família fica muito assustada com Uhum. aquela novidade, não sabe como cuidar. Então aí a gente sempre encaminha para uma evolução de que tecnicamente fica mais fácil e o resultado é melhor para quem está sendo Uhum. cuidado. Eh, mas nesse gancho, né, eu acho que as famílias procuram vocês por causa de não sei como que é a pergunta que eu quero fazer. Tô pensando aqui para não falar besteira. Fica Ah. tranquila, estamos entre amigos. Não, mas assim, as famílias procuram vocês para ficarem em casa ou também em hospitais, ou Qualquer tipo de situação. Em casa, em clínicas de retaguarda, em atendimento hospitalar, qualquer tipo de isso é um situação. conforto para as famílias, não é? Então, Rose, normalmente, aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma ideia de que é esse peso de cuidar, quer dizer, se torna pesado porque a família tem que cuidar. E aí, é, é um transtorno na vida de quem está cuidando. Se for uma coisa inesperada, por exemplo, um acidente que impossibilitou a pessoa e que, de repente, ela está com um ente querido no hospital. Como que eu vou fazer para resolver essa situação? E aí começa aquele revezamento no Uhum. hospital até chegar no limite que ninguém mais dorme, ninguém mais come, ninguém mais nada. Então aí se lembram, né? Puxa, mas a gente pode terceirizar esse serviço. E aí nos procuram. Uma outra situação é quando ela tem já um caso demencial instalado na família e que, de repente, ela se apercebe disso. O tema doente e doença, ele está muito ligado porque, para nós, filhos, é muito difícil a gente identificar a velhice dos pais e o que isso está mudando no comportamento. Então, o que é rabugice e o que é uma doença? Uhum. O Isso é que é importante. aquele processo que a minha mãe sempre foi chata, sempre guardou tudo que tinha dentro da casa dela, escondeu tudo, ela guardava a melhor louça, melhor copo, blá, blá. Mas de repente ela começa a guardar todos os talheres, de repente ela começa a guardar as comidas em lugar errado, de repente ela começa a fazer disso um casulo. Aí o filho, a filha, tem dificuldade de entender o que era o processo e do que está acontecendo agora. Então, é um grande desafio nós, filhos, conseguirmos identificar aonde que está a velhice da senilidade. Uhum. Porque é Uhum. E que difícil também aceitar, não é é? difícil aceitar e é difícil
virar esta página, né? Sim. De falar, bom, isso aqui é uma doença, eu preciso de tratamento médico. E aí vai procurar o médico, e aí tem todo um tratamento em decorrência disso. Aí fala, bom, eu vou cuidar, né? Então, a família vai cuidar. E aí entra num processo de exaustão total, Sim. porque uma coisa é você cuidar de um bebê, outra coisa é você cuidar de um adulto, de uma pessoa idosa que não tem essa condição. E você aí vem nos procura porque está estressado, enfim. E só existe também uma certa, vamos supor, atraso, né, nessa consulta, né? O que acontece? A família começa, eu vou tomar conta. Aí eles passam esses cuidados para auxiliar do lar. Que ela vai fazer toda a faxina da casa, toda a limpeza e cuidar do paciente. E que não é uma pessoa especializada. Eu ia falar, E ela que não ela tem se nem esforça o máximo, mas não preparo. consegue, às vezes, atender. E aí, talvez esse pessoal, a gente até coloca isso, perde a chance de nós, os profissionais, né, nós como profissionais, cuidarmos desde esse início para que aquele estado que a pessoa está com aquela doença se prolongue o máximo possível. Por quê? Tem doenças que você pode estabilizar, não é isso, Cris? Tem doenças que você pode fazer com que a pessoa melhore, que se recupere, e tem doenças que você mantém uma linha, só que ela vai cada dia piorando mais, tá? Naturalmente ela Naturalmente, declina, né? Ela exatamente. declina. Só que nós trabalhamos para que isso possa ser mantido. E às vezes, por uma questão até da cultura brasileira, né? O pessoal demora a fazer esse contato, achando que não, eu vou primeiro fazer, que eu dou conta, mas não dá, né? Que é esse problema que a Cristina comentou até agora. E isso afeta muito a família, né? Eu tenho uma amiga que eu falei pra ela assim: vocês precisam de um cuidador. Aí, só que isso tem, gente, uns 20 anos atrás. Aí ela falou assim: não, mas quem vai cuidar da minha avó? Eu falei: tá errada. Hoje a cabeça das pessoas já mudaram. A gente sabe disso, apesar de que ainda precisa fazer todo um trabalho. Mas assim, você tá cuidando dela. Porque, primeiro, você tá com uma mão de obra especializada, vamos falar assim, com pessoas que sabem o que estão fazendo. Né, porque, meu, chega uma hora que a gente não tem paciência, né, e são pessoas e ela precisava trabalhar também, eu falei assim: "Então, você vai trabalhar, você deixa com uma pessoa que sabe o que tá fazendo, sabe cuidar, tem paciência, ela tem uma formação para isso, né, coisas que nós não temos". E o importante também é até que tenha uma retaguarda, né? No sentido de que a profissional que está na casa tem a retaguarda também da empresa, que orienta em alguns casos mais graves, etc. Existe uma questão também cultural, né? Que as famílias brasileiras, elas tinham um outro tipo de estrutura, Sim, né? Então, o que acontecia? O pai trabalhava, a mãe ficava cuidando em casa, aí morava a mãe dela, a tia dela, etc, né? E aí todo mundo cuidava de todo mundo. Hoje, você tem uma situação diferenciada. é verdade. Hoje o homem trabalha, a mulher trabalha, né? E às vezes quem fica doente na casa não tem como cuidar dessa pessoa. Então, existe essa mudança que aos poucos o pessoal começa a tomar um pouco mais de consciência. É verdade, as famílias estão mais enxutas, né. E quais são as incertezas, assim, das famílias em fazer essa contratação, É né? assim, ó, vou um passo antes. Todo o processo familiar que aconteceu durante toda a vida, ele se exacerba na velhice e no cuidado. Então, pais e filhos que não se davam bem, Hum, quando a pessoa, a mãe ou o pai, está naquela situação de dependência, o filho se vê na obrigação de estar 100% em cima daquela situação, porque ele está no domínio, uhum. entendeu? Então, isso é uma das causas que a gente pega mais fácil, porque quando a gente vai fazer um atendimento, você tem que analisar qual é o contexto familiar. Porque o paciente, né, o doente, né, voltando ao nosso tema, o doente, ele é fruto do que está acontecendo no contexto familiar, que não tem nada a ver com a doença. Então, quando a família se depara com o doente naquela situação, ele quer resolver todos os conflitos da vida toda naquele período. Que não vai resolver, né. E aí não consegue, né? Claro que Ninguém não, claro consegue. que não. Então, a gente entra neste momento, existe uma questão de exaustão total, e aí alguém lá fala, não, precisa haver um serviço especializado, e no nosso caso, né, no caso da Neon, a gente entra e faz uma análise de todo o contexto familiar.
Ah, vocês não fazem só um atendimento, vocês têm toda uma análise Não, por a trás gente tem que disso. fazer uma Avaliação análise inicial. do Muito bom. contexto familiar, né? Como é que é? Quando você senta para conversar, você já vê qual que é a relação que acontece, você já vê quem tem o comando, quem não tem o comando, qual é o filho que resolve, qual é a filha que tem problema com o pai, com a mãe. Enfim, você já tem uma ideia do contexto. Aí a gente volta para dentro e fala, bom, como nós vamos resolver o problema desta família? Porque não é só cuidar do doente, é cuidar da A família, família, é da verdade. doença, do processo todo. É da segurança. Porque às vezes a família inteira fica doente, né? Sempre. Porque você fica estressado, você Sempre. fica... É você dar segurança para que aquelas pessoas tenham tranquilidade. Elas saem do comando, elas passam a desfrutar. Isso eu sempre digo, olha, você tem que desfrutar dos bons momentos. A hora que seu pai, sua mãe já está com o banhinho tomado, já se alimentou, aí você chega, você faz a visita, você leva a passear, você leva para o restaurante, né? É um momento bom. Mas aquele estresse do cuidar, que nem sempre o idoso aceita, né? Principalmente o idoso demencial, ele não aceita de jeito É nenhum. verdade. Exato. Então, aquilo lá não faz parte do seu problema. Você não precisa se estressar com isso. Deixa que a gente faz Deixa isso, que né? a gente Eles são faz especializados, isso. é isso que eu falo. E a Pessoas gente, estudadas. as nossas cuidadoras, elas são treinadas para resolver essa questão. E uma coisa, Rose, muito importante, que é assim, quando a família está no cuidado, ela não tem aonde descomprimir. O cuidador, ele acabou o plantão dele, ele vai para a casa dele, para a família dele, para o filho dele, para o churrasco, para a praia, para onde ele quiser, né? Na folga ele faz o que ele quiser. Então ele esquece daquela pessoa. A família não. É. E isso A família leva pro lado pessoal. A gente isso leva é a pro lado pessoal, cereja tudo do vira bolo, pessoal, É né? entendeu? verdade, A verdade. cereja do bolo é você ter quem esteja no comando. E quem tem que estar no comando não é o cuidador. Por trás do cuidador tem que ter uma equipe especializada que diga para o cuidador o que ele tem que fazer, como ele tem que conduzir e que trabalhe com essa família. Na minha concepção, essa é a cereja do bolo e o segredo do sucesso. Não, na verdade é o segredo da Neon que você acabou de contar. Inclusive, nós temos um critério, quando nós montamos a empresa, né? Nós focamos no assistencialismo. Vou fazer uma perguntinha que eu não perguntei no Pode falar. início. Desde quando a Neon tá no mercado? Esqueci de perguntar. Que era Pois pra ser a primeira pergunta. Nós estamos lá no mercado há 13 anos já. 13 anos, 13 muito anos, legal. tá? Então tem experiência, Sim, gente. tá? E nesses 13 anos, nós sempre tivemos elogios e indicações de bons clientes. Tá? Sim. Nós estamos hoje localizados nos principais hospitais de São Paulo, nas relações, onde o pessoal entra em contato com a gente para poder comprar os nossos serviços e verificar o que a gente pode fornecer. O nosso contato inicial é muito importante, porque a nossa preocupação é, desde o início, fazer o que a Cris falou, né? Do acompanhamento, de uma gerência, de como ter esse apoio também à família. Uhum. Então, quando o cliente entra em contato inicialmente com a Neon, qual é a nossa preocupação? De saber o que o paciente tem, quais são os vínculos que ele tem com a família, se ele mora sozinho, se ele mora junto, quem é que mora, né? Para que nós possamos ter uma avaliação inicial. Feito isso, uma vez fechado os valores, etc., nós visitamos a família para fazer o que nós chamamos de uma visita de avaliação, né, Cris? Onde é o que a Cris falou. Nós vamos conversar com a família e conhecer o paciente. Uhum. E nesse conhecimento e na expectativa que a família tem com relação a esses cuidados, né, nós vamos buscar dentro do nosso quadro, né, as profissionais que tenham uma empatia com aquele tipo de Na paciente, verdade, né? né, Alex? É a família. Às vezes até mais importante no contexto Sim, do do que que o o paciente. paciente. É Porque verdade. o paciente... Às vezes a cuidadora ela tem que ter mais aceitação pela família do que pelo paciente. Porque o paciente Dependendo da aceita. situação. O paciente e aceita, o ele fala, cuidado puxa, básico. que bom, né? Tenho alguém aqui que é minha parceira, que está toda hora do meu lado. E aí a família é que tem que entender que é isso que vai fazer a diferença para o acompanhamento. E a nossa preocupação em ouvir, porque o que acontece? Tem família que chega pra gente, né, Cris? Olha, eu e meu pai ou minha mãe, seja quem for, nós não gostamos de gente que fale. Você tem que mandar uma pessoa que fale bom dia e saia falando boa noite. Entendi. Né? Sério? Sim, são os detalhes. Tem clientes que Sim. chegam assim, olha, o meu pai adora falar, ele adora comer, ele adora não sei o quê. Então, a gente começa dentro disso
já visualizar quem é que pode, dentro do nosso Do quadro, quadro. prestar esse serviço para elas, Ó, que tá? legal. Porque uma coisa importante que a Neon tem é que nós conhecemos todos os nossos profissionais pessoalmente. Então, ninguém vai para casa do Seu meu cliente. cliente sem nós conhecermos quem é, tá? Isso é muito importante. Tem uma coisa que você sempre falou que eu acho legal. Você nunca vai deixar o seu cliente na mão. Aconteça o que acontecer, vocês têm outra pessoa para estar lá e Não, assessorar. 100% do tempo é assistência integral. 100%. A gente atende o telefone de qualquer lugar, a gente resolve o problema de qualquer lugar, Em qualquer horário. em qualquer horário. Eu costumo dizer o seguinte: quem está nesse ramo tem que ter isso como propósito. Uhum. Isso faz toda a diferença. Sim. É uma missão mesmo, né? É uma missão, Nós dois, assim, falando um pouquinho da história de nós dois, o Alex era um executivo da área comercial e eu uma executiva da área da saúde. Quando a gente resolveu dar a virada e falar, não, vamos montar a empresa, vamos trazer um modelo canadense de assistência que era completamente diferente do que acontecia aqui no Brasil, que era uma situação. No Brasil, a gente tinha a ideia de ou a família só cuidava ou internalizava. Colocava numa casa de retaguarda ok. O modelo canadense, ele trouxe, ele era pautado em você usar técnicas para cuidar do paciente dentro da sua casa mesmo, dentro da sua própria casa. Então, não afetava a família, não era ele na casa dele com cuidados para ele. E a gente trouxe esse modelo para cá e falou, bom, vamos trabalhar em cima disso. Aí a gente entendeu que, a partir daquele momento, era o nosso propósito de vida. Que legal. O nosso propósito de vida é cuidar e dar assistência. Então, para isso, a gente se dispôs a viver em função disso. Então, eu sempre falo, é claro que o sucesso do seu negócio, ele depende do lado financeiro. Mas, principalmente, eu acho que é o lado da sua missão mesmo, sabe? Daquilo que você tem como tratativa. Mas o sucesso é isso, eu acho, sucesso, sabia? exatamente. E aí, ontem até, eu saí da casa de um cliente que estava muito mal e que agora está ótimo, que veio me ver andando, todo feliz. E eu entrei no carro e falei para ele, nossa, como isso me faz bem, como isso é o que eu gosto de fazer. Que legal. Né? E o Alex, por sua vez, puxa, fechei um cliente, fiz. Então, a gente está naquilo que a gente gosta de fazer. Isso faz muita diferença. Trabalhar no que a gente gosta. E isso faz com que a gente tenha esta dedicação e eu coloco isso muito para as nossas cuidadoras. Filha, se você não gosta do que você está fazendo, se você só quer ganhar dinheiro, tchau. Uhum. Porque não é. Porque precisa ter prazer, né? Essa não é a minha empresa. A minha empresa, né, a nossa empresa, é a empresa das pessoas trabalharem naquilo que gostam. E o resultado disso financeiro é óbvio, né? Ele vem. Vem. E desde o começo nós temos uma preocupação de mostrar a nossa cara. Tá? Uhum. Então, quando você faz um contato comigo, né? Que ser comercial, eu tenho esse primeiro contato, eu já mando um e-mail com a minha foto para a pessoa ver quem é, que é esse presente. Tá? Então, nós saímos muito daquela questão do atendimento eletrônico, né? Então, quando a pessoa Aquela liga, eu já coisa atendo. impessoal, fria, Exatamente. né? Aquela- E o que acontece nesse sentido? Até tem uma coisa engraçada. Uma vez um senhor ligou para mim, ele tinha 80 anos e estava pedindo para serviço para a esposa dele, que tinha 85, né? E aí, eu explicando para ele tudo e tal. Só que a preocupação dele é assim: o senhor garante que na hora que eu ligar de madrugada o senhor atende? Falei, garanto pro senhor, é só o senhor esperar eu acordar que eu estarei dormindo, mas eu atendo. Isso foi 4 horas da tarde nesse dia. Às 2 da manhã toca o telefone. Eu atendi, era o cliente. Ô, Alex, o senhor atendeu realmente, né? Eu vou fechar com o senhor. Olha isso. Porque existe essa preocupação, Eu ia né? falar pra Essa você, conta uma desconfiança. história interessante, não, engraçada, né? Você já contou. Não, Gente, e tem assim, eu acho que deve ter muita, assim, uma pressão externa pra família, né? Porque parece que a família não tá cuidando, tá deixando outras pessoas cuidarem. Como vocês lidam com isso? Como vocês mostram isso pras famílias? Então, é sempre o vizinho, né? É, Que conhece alguém, o vizinho que viu que o cliente estava chorando, estava gritando na hora do banho e que era porque a cuidadora estava fazendo alguma coisa. Então, tem sempre essa dúvida, né?
Bom, a gente trouxe agora esse ano, eu costumo brincar, uma hora a gente traz coisa do Canadá, outra hora a gente traz coisa de Israel. A gente trouxe agora esse ano uma tecnologia de Israel que a gente vai estar. Gente, eu falo assim, a gente tem que buscar o que é melhor, não interessa onde. Exatamente. Que a gente vai tá colocando agora, a gente já tem algumas casas e está fazendo isso, que nós criamos um command center na nossa empresa. Então, o que é isso? Através de um sistema de assistência virtual, né? A gente tem uma assistência virtual nas casas, a gente tem um command center interno dentro da Neon, que a gente visualiza através de câmeras que têm interação multilado, né? Tanto a gente fala com quem está lá, como eles falam com a gente interessante. aqui. E a gente, então, monitora todas essas ações e grava, e então tem sempre como justificar qualquer tipo de situação. Essa tecnologia ela é muito legal porque ela linka vários aspectos. Hoje a gente tem aí a Alexa, que pode dar uma assistência muito maior. Então, a gente tem esse link com a Alexa, a gente tem monitoramento, por exemplo, de medicação. Então, eu tenho lá um cronograma de horários. Você toma a medicação às 8 e ao meio-dia. Automaticamente, existe um sistema dentro da caixinha de medicação que, quando você abre, você pega esse comprimido e dá o sinal para nós. Se você não faz isso, imediatamente o nosso monitor fala, dona Rose, a senhora esqueceu de tomar seu remédio. Que legal. A Alexa isso, avisa, gente. olha, são 8 horas, é hora da senhora tomar seu remédio. Interessante. Então, é uma coisa nova que está sendo agora de primeira mão aí para vocês. Novidade. Uma super adoro. novidade, não existe no mercado aqui no Brasil, não tem, e que a gente está trazendo. E essa pra interatividade fazer é bem legal, porque o que acontece? É mão dupla, né? Então, essa questão, ela também é disponibilizada à família. Então, você de onde estiver, você pode entrar no seu celular, você pode verificar a câmera e você como é que tá pode estão as falar com coisas? alguém lá. Entendi. Tá? Então, da mesma forma que, de repente, a cuidadora ela foi dar um alimento, olha, a dona Maria gosta de comer um mamão essa hora. Você já preparou? Ela vai falar com a gente à distância. Como você, que legal. como cliente, né? Você pode falar com seu pai, com a sua mãe, com o seu ente querido. Olha, pai, como é que tá aí? Olha, o jogo foi hoje legal, não sei o quê. E isso mostra também que tem algumas casas que a pessoa fica sozinha. Né? Sim, sim. Então, isso é importante para eles ter essa interatividade. Então, às vezes tem filho que nós atendemos clientes de outros países, né? Sim. Que eles nos contratam, tem uma estrutura básica, né, para atender o paciente, e nessa interatividade ele fala direto com o pai, com a mãe dele. É uma forma de matarem saudade. Então, isso é muito legal, inclusive na evolução da doença do paciente. Sim. Né? Na melhora dele, quando É possível. isso que eu ia falar, melhora, porque ele não se sente tão sozinho, né? Por mais que não esteja próximo, mas eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar que muito nesse mudou, sentido. né? Na pandemia mudou tudo, né? Sim. A gente aprendeu a se comunicar de modo virtual, Online. coisa que a gente não fazia. precisava ir na casa, né? Para tomar. Hoje não, hoje a gente pode tomar um café virtual, né? Mas é verdade, isso ajuda muito, gente, ajuda muito. Para nós, esse upgrade. Mas o café tem que ser o Coffee Life, né? Isso aí, o café tem que ser coffee life. Para nós, esse upgrade de assistência foi muito importante, é muito importante. Eu que sou crica, né? Eu fico lá olhando o monitor, aí eu falo, fulana, olha, a senhora do fulana não foi pro sol ainda, ó, são 10 horas da manhã. Aí ela responde, tô indo, dona Cristina. Não, monitora de longe, né? Gente, olha só, aqui a gente fala 30 minutos, parece que é Passa muito rápido. faz Passa rápido. assim. Eu queria agradecer muito vocês, foi super esclarecedor. Adorei a novidade que vocês trouxeram. Eu acho que é importante trazer isso para Juntos por Moema, para todas as pessoas que precisam, né? É que eu falo assim, vocês são de Moema, mas a gente tá levando isso para o mundo, Sim. né? Para o Brasil e para o mundo. Então, muito obrigada. Obrigada, Cris, Alex. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada por aceitarem o convite. Eu preciso falar para vocês um obrigado muito especial, né? Que o pessoal não sabe, a Rose ficou sabendo Acabei de que, na saber. realidade, quando a gente sentou aqui, é que a gente se identificou, né? A minha família foi cliente da Neon durante muitos anos, cuidando dos meus pais.
E então eu tenho um agradecimento muito especial para vocês. Imagina. Muito especial, Muito realmente. obrigada. Nós foi é que uma- agradecemos você pela Vocês confiança. realmente pela ajudaram a família. gente a passar por uma fase dificílima. Gente, o mundo é muito pequeno, Nossa, né? é impressionante, é impressionante. Quando Não, a gente sentou aqui, falou, mas nossa, não é possível, né? Não, nós é que temos Então, que agradecer. muito obrigado de coração, viu? Da família imagina. inteira e não só aqui por vocês terem vindo no programa, mas realmente... É o que a Cris falou, a Neon não é só mais um negócio, né? Uhum. É uma filosofia de vida que nós implantamos, tá? Verdade, Porque incrível. tanto a Cristina veio de uma linha humanizada, quanto eu também. Apesar de ser comercial, eu sempre trabalhei com pessoas. Então, a mas melhor o coisa é comercial não você precisa ser, né? Pode ter ser essas pessoas humanizado, como claro. amigas e ver o sucesso tanto delas quanto da gente. Não seja se na recuperação da doença, num novo negócio, qualquer coisa do tipo, tá? Obrigada pela oportunidade. Imagina. A gente É adorou É tudo estar verdade aqui o que com eles vocês. disseram, viu, gente? É tudo verdade, viu? A Gente, obrigada. sabe. Obrigada, Mário, por estar comigo mais um Imagina. episódio. Suas mídias redes, sociais, os seus verdade. canais, como é que o pessoal encontra vocês, por A favor? gente está em todas as mídias, @neoncuidadores. Isso. E se precisarem falar em questão comercial, podem entrar em contato direto comigo. Meu nome é Alex, sou eu mesmo que atendo, não é nada de atendimento eletrônico, né? E no telefone 99972-4272, dígito 11, ok? Muito bem. Gente, não esquece de dar os likes, não esquece de assinar o canal, não esquece de clicar no sininho, compartilha, comenta, porque isso ajuda muito a fomentar o canal e a ranquear. A gente tá no comecinho, então a gente precisa bastante da ajuda de vocês aí em todos esses quesitos, tá bom? E esse foi mais um episódio do Juntos por Moema. Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais. Até. Até mais.